Olá, seja bem-vindo ao De Angelis Cast. Hoje vamos falar sobre um tema polêmico e ao mesmo tempo de grande relevância para os rumos do país. Vamos falar das gerações X, Y, Z, Alfa e a sua adaptação ao mercado de trabalho, ao mundo social e o quanto isso impacta a nação como um todo, o que esperar dos próximos anos. Eu estou acompanhado do meu irmão, apresentador aqui do nosso podcast, o Guilherme de Angelis, que vai bater um papo comigo sobre esse assunto. Guilherme, já para começar, quais principais temas que a gente pode tratar sobre esse assunto? Dá uma visão geral, pessoal que está nos assistindo. A geração neném, os dados do último censo que o IBGE acabou de divulgar agora em julho. Geração mimimi. A geração mimimi, o nosso futuro profissional, né, as mudanças tecnológicas, o fato de que será que a gente vai conseguir de fato se aposentar um dia, e diversas outras coisas são importantes para a gente pensar não só o presente, mas o futuro do país. São temas muito bons, já começando com o novo censo. Saiu, mostrou que a população brasileira não cresceu tanto quanto se esperava. Estamos com 203 milhões de brasileiros estrangeiros vivendo aqui no país. Quais pontos principais você destaca para trazer para essa conversa? Esse censo, Beto, trouxe algumas coisas muito importantes para a gente pensar o futuro do nosso país e realmente uma radiografia do Brasil atual. O primeiro dado importante foi o que você mencionou. A gente tem hoje 203 milhões de habitantes, um número estimado de 5 milhões a menos do que o IBGE tinha imaginado. Ou seja, a população cresceu, mas cresceu num ritmo menor. Isso traz algumas consequências que são importantes. Uma delas é justamente que a população brasileira está envelhecendo. E com a população brasileira envelhecendo, isso traz uma série de consequências. A gente vê muito isso na Europa. Eu morei um tempo em Portugal, e Portugal tem uma população muito envelhecida. Ela tenta buscar imigrantes, né, de outros países para ver se consegue trazer uma mão de obra mais jovem, porque o custo com a aposentadoria acaba sendo muito mais alto. O Brasil hoje está numa virada do que se chama bônus populacional. Hoje a gente ainda tem mais pessoas ativas no mercado de trabalho do que crianças e aposentados, ou seja, pessoas que não estão contribuindo. Isso ainda faz com que a gente consiga manter uma previdência social. Só que à medida que esses dados do IBGE vão mostrando que a gente está tendo cada vez menos filhos e cada vez pessoas mais velhas, essa chave vai virar. Isso traz uma série de consequências, não só porque os custos depois para sustentar a população que não trabalha ficam maiores, mas também você tem menos força de trabalho ativa. E a gente ainda tem com isso uma série de outros problemas, né? Muita mão de obra qualificada brasileira que tem ido embora, problemas de educação que fazem com que a nossa mão de obra seja menos qualificada, que os jovens tenham menos acesso à educação, que as empresas tenham que investir mais na formação desses jovens para eles virarem trabalhadores com mais potencial e mais adequados a fazer um trabalho que realmente aumente a produtividade. Isso vai gerando uma série de consequências e coisas para se pensar, porque pode ser que no próximo censo que for feito, a gente já tenha uma situação muito mais preocupante se a gente não considerar todos esses fatores que o censo de 2023 mostrou. Com certeza, e já pegando essa lógica das mudanças geracionais, gerações anteriores tinham filhos em uma quantidade muito maior e isso era uma meta de vida. Até se brincava de uma forma pejorativa que a mulher que não tinha filho, não era casada até 30 anos, estava ficando para titia, como diziam na época. Hoje é mais comum ser a titia do que ser a mãe, porque os brasileiros estão tendo filhos cada vez mais tarde e numa quantidade menor. A que se deve essa mudança? Como é que você vê tudo isso? Bom, eu gosto sempre de pensar no exemplo do Homer Simpson, né? O Homer tinha um trabalho ali de nível médio dentro da usina e ele conseguia ter uma casa própria e sustentar a esposa e mais 3 filhos e manter esse custo. Isso já não existe mais, o custo de vida aumentou muito, né? E, ao mesmo tempo, se você acaba tendo filho mais cedo, o seu ingresso no mercado de trabalho, a possibilidade de ascensão, tanto salarial como profissional, tende a diminuir. Então, cada vez mais as famílias têm optado a ter filhos mais velhos
e ao mesmo tempo ter menos filhos por conta de todos esses custos que estão embutidos. Quem é pai aqui sabe que não é nada barato você conseguir sustentar, né, em todos os aspectos, né, em relação à saúde, à alimentação, à educação, à segurança, à roupa, remédios e tudo mais. E isso vai fazendo com que até culturalmente a exigência social ou cultural de se ter filhos também diminui. Porque não só existem essas pessoas, mas cada vez mais existem pessoas que não querem ter filhos. Não querem. Inclusive tem uma pesquisa americana bem interessante que ela fala que sobre o efeito do filho no salário das mulheres e dos homens no mercado de trabalho. E na essência o que essa pesquisa americana nos traz? Que a mulher, a partir do momento que tem o seu filho, ela passa a receber menos e ter menos oportunidades de trabalho. Enquanto que o homem que se torna pai começa a ter mais oportunidades e mais ganho. Uma pesquisa bastante interessante que mostra o efeito do filho em pais e mães no mercado de trabalho. Isso é muito sério. As mulheres hoje têm dado uma prioridade, muitas vezes, ao ambiente profissional e postergam muito esse momento. Em alguns casos, como você falou, até optam por não ter. Como é que você vê essa influência no meio profissional e na ascensão das mulheres no ambiente profissional? E em vários países a gente tem percebido que se não tiver um incentivo, você vai ter uma série de prejuízos. A China passou por isso, porque a China passou muito tempo com a lei do filho único, justamente para tentar reduzir a população. Mas agora ela está chegando nesse platô em que você tem muito pouco jovem para substituir a mão de obra produtiva mais para frente. A taxa de natalidade não está acompanhando o envelhecimento da população. Exatamente, e isso traz uma série de prejuízos para o país como um todo. Países como a Suécia, como a Noruega, a mesma coisa. Então, sem incentivos, justamente para que se possa rejuvenescer a população, fica cada vez mais difícil. E, claro, se a gente vive ainda num ambiente de trabalho muito desigual em relação a homens e mulheres, a mulher ganhando menos, tendo uma série de preconceitos em relação à maternidade ou a ganhar menos, fica muito mais difícil tornar essa escolha interessante. E tem países europeus, inclusive, que estão buscando um equilíbrio no que diz respeito à licença maternidade. Então, a licença paternidade teria um tempo equivalente para criar, primeiro, a noção cultural de que homem e mulher devem contribuir com a criação dos seus filhos. E segundo, não ter aquele preconceito no ambiente profissional da contratação, de falar, olha, eu não vou contratar uma mulher porque se tiver filho vai ficar um tempo ausente, mas contratar um homem também. Então isso cria um equilíbrio interessante. Países europeus têm já adotado políticas semelhantes, pode ser que venha a chegar ao Brasil, inclusive. Exatamente, a maternidade e a paternidade elas precisam ser compartilhadas, tanto nos direitos quanto nos deveres. E aí, puxando para outro assunto, quando a gente pensa em geração, por exemplo, geração X, tinha muito aquela ideia, a geração X é a baby boomer, né? Tinha muito aquela visão de ter um trabalho estável, crescer na empresa, se aposentar, ter uma casa, uma vida tranquila, acesso aos bens e viver o sonho americano de ter o consumo satisfatório. Isso mudou completamente, a nossa visão profissional é outra, a ideia de ficar numa empresa para o resto da vida, isso não se aplica, talvez no máximo quando a gente fala de concurseiro, mas para as pessoas que estão na iniciativa privada isso já não é uma realidade. Queria que você explorasse um pouco os impactos disso na sociedade. Eu queria, na verdade, começar a minha resposta fazendo uma pergunta para você que eu acho que pode ilustrar bem essa discussão. Você tem 30 anos, já está formado há um bom tempo, conseguiu estudar, não só depois da faculdade, mas fazer pós-graduação, fazer MBA, fazer mestrado, e você com certeza deve acompanhar um pouco, né, até pelas redes sociais, os seus colegas de ensino médio, seus colegas de faculdade, você estudou tanto escola pública quanto escola particular. Como que você vê essas pessoas que hoje têm 30 anos também, em relação ao mercado de trabalho? Elas estão felizes? Elas fizeram a escolha certa? Elas mudaram de percurso da profissão? Elas desistiram da profissão? Elas já conseguiram a sua independência financeira? Já conseguiram sair da casa dos pais? Se você for tentar usar os seus colegas como uma amostra dessa realidade, como é que seria? O pessoal vai ficar chateado comigo se eu contar alguns detalhes, mas vamos
pincelar um pouco esse contexto. Para o pessoal que está nos assistindo entender, eu me formei aqui num centro universitário de prestígio em Brasília, uma instituição muito séria que acaba tendo um público classe média alta, frequentando a instituição. Então, é esse local de fala, esses os colegas que eu tenho. Desse perfil, o que eu verifico das pessoas que hoje têm na faixa de 30 anos, primeiro, não conheço nenhum dos que são concurseiros que passaram para um concurso de nível superior, por exemplo. E eu tenho muitos amigos concurseiros, nenhum passou em nível superior. Muitos concursados de nível médio e muitos advogados. Dos advogados, a maioria que eu convivo e conheço não decolou ainda na carreira. E aquela sensação de realização, isso é individual, isso é de cada um. Mas a sensação de realização eu percebo que a maioria dos meus colegas não tem. Colegas e amigos. Então são pessoas que estão atuando num escritório de advocacia, mas não são os donos, estão longe dessa posição e sentem que a qualquer momento podem ser mandados embora, realizam um trabalho que muitas vezes não lhes satisfaz e sentem que não tem aquela perspectiva profissional tão grande. Dos concursados, muitos de ensino médio buscando uma posição melhor. Então eu percebo um nível de insatisfação grande e ainda muitos desses colegas e amigos que moram com os pais. Uma quantidade, assim, bem considerável. Então, sem juízo de valor aqui nesse momento, mas fato é que muitos moram com os pais na atualidade. E essas são todas realidades que, claro, você pegou um grupo focal aqui muito específico, mas a gente pode ampliar isso para uma série de dados e realidades que mostram que, de fato, é cada vez mais difícil para um jovem conseguir sair de casa, porque o custo de vida tem ficado cada vez mais alto. E, ao mesmo tempo, se ele sai de casa, ele não consegue contribuir para a própria família, que também, muitas vezes, tem dificuldade em, por si só, conseguir custear, não é nem manter um padrão de vida, mas custear os itens básicos de sobrevivência. A pandemia também mostrou uma coisa muito interessante no país. Que muitas vezes não importa se a pessoa ganha um salário mínimo, ou 2 salários mínimos, ou 20 salários mínimos, mas muita gente está a 2 salários da pobreza, porque vive no limite do custo de vida que tem, e que se perder ali aquele ganha-pão do mês, já entra numa espiral em que se prejudica, né? Então, comparar essas gerações sem fazer esses ajustes, né, de quanto que mudou, de quanto que se teve inflação, de quanto que o custo de vida aumentou, de quanto que o mercado de trabalho passou a ser muito mais exigente da pessoa que é contratada, mas ao mesmo tempo recebendo menos pelas qualificações que tem. E isso aí é uma coisa muito importante para se pensar também. Com certeza, eu dou um exemplo porque eu sou advogado, trabalho com colegas advogados e dou aula para estudantes de direito. Advogado hoje em Brasília, advogado júnior, primeiro tem muita dificuldade de conseguir ingresso em um escritório de advocacia. Os que conseguem costuma variar salário na faixa de 2 a 5 mil, vamos botar 5 aqueles que estão ganhando bem, porque advogado júnior dificilmente aqui em Brasília ganha 5 mil. Muitos ganhando aí nessa faixa de 2, 3, 3,5. O que, para se viver com alguma qualidade de vida em Brasília, é quase inviável. Né? Você talvez alugue uma kitnet, você tenha uma condição mínima, mas realmente fica bem limitado. E é aquilo que você falou, advogado júnior pode ser demitido a qualquer momento. E ao contrário de um seletista, não tem aviso prévio, não tem a multa da rescisão dos 40% do FGTS. Não tem nada disso. A pessoa é demitida, não precisa de justa causa, não precisa de nada, vai segunda para o trabalho e é demitida. E se ela tinha um aluguel, um contrato de 1 ano, às vezes, como pedem, 30 meses o contrato de aluguel, ela vai ter que rescindir esse contrato, vai ter que se virar para conseguir pagar aquela conta, e aí essa pessoa que estava pagando tudo em dia, no momento da demissão agora vira um caos, porque tem cartão de crédito para pagar, tem aluguel, um monte de coisa. É difícil, a vida adulta está cada vez mais difícil e depende muito dessa realidade que a gente está vivendo. Os preços muito elevados, uma inflação ainda considerável, tudo isso impacta nessa realidade. Exato, e no jornalismo também. O curso de jornalismo
É um curso muito concorrido, então passar numa universidade pública é bem difícil e geralmente exige com que você tenha que fazer um cursinho antes, você tenha estudado numa escola particular de mais prestígio, então o ingresso não é fácil numa universidade pública e numa universidade particular é um curso caro. E é um curso caro que não te dá, quando você se forma, um retorno de investimento do que você gastou tão cedo, porque é uma profissão que hoje tem salários muito baixos. Você pensa, por exemplo, uma faculdade de medicina, que é uma faculdade muito cara, mas o estudante vislumbra que, assim, a partir do momento que ele se formar, Terá um retorno. ele vai ter um retorno. Em várias outras profissões isso não tem acontecido. E você tem gerado profissionais que se formam muito frustrados. Sim. Porque fizeram um investimento, ou os pais fizeram um investimento, tinha uma expectativa e o salário inicial ali é de menos de 2 salários mínimos, dependendo. E por isso que a gente tem que falar em empreendedorismo nas diferentes carreiras universitárias e campos de estudo, porque tem 2 motivos para uma pessoa empreender. 2 motivos. Necessidade e propósito. Às vezes eles combinam, eles estão alinhados e muitas vezes não. Necessidade é exatamente isso que a gente está falando. Esse advogado que foi demitido da noite pro dia, que tem conta para pagar, que muitas vezes tem filho, família, enfim, para sustentar. Falei agora. Aí o cara vai para onde tiver que ir. Se não arrumar emprego, ele vai tentar arrumar cliente. Se não conseguir cliente na advocacia, ele vai vender pamonha, ele vai fazer alguma coisa, mas ele não vai ficar parado porque ele tem que se manter. Ele vai empreender por necessidade. Tem aquele outro lado que é o empreendedor por propósito. Aquele que tem um objetivo de mudar alguma coisa, de transformar. Podcast, estamos tentando transformar, levar conhecimento, levar um trabalho de qualidade, engajar um público, enfim. Aí é propósito. Em alguns casos, a necessidade e o propósito se encontram. Você, diante da necessidade, lança aquele projeto que você sempre sonhou em fazer, porque agora não tem para onde correr. Sim. Então, esses encontros são necessários, por isso falar em empreendedorismo. Para todas as gerações hoje é fundamental. Em muitos casos, até escolha de, por exemplo, fazer um ensino superior, o que a gente tem uma cultura do bacharelado aqui no Brasil, também começa a equilibrar, porque assim, quanto que custa você fazer um investimento numa faculdade? Quanto você gastaria para se formar? Hoje, a grande maioria das universidades são privadas. E se eu pegar esse mesmo dinheiro que eu estou investindo, sem ter um retorno certo de que eu vou conseguir me dar bem na profissão, ou ganhar um salário que seja digno, ou condizente com aquilo que eu quero, por que não pegar esse salário, esse custo, e investir em alguma outra atividade? Então, até essa escolha do ensino superior, muitas vezes tem sido adiada, ou tem sido modificada pensando nessas condições. E eu vi um vídeo hoje na internet interessante, que era uma entrevista com um jovem da geração Z, que ali na faixa dos 18, 19 anos, TikToker, que ele estava falando, olha, eu tô pensando em fazer faculdade de tal área. E aí o camarada perguntou, mas pensando, por que você não começou ali? Não, porque no momento, com o que eu estou ganhando com o TikTok, eu estou investindo nisso primeiro. Depois eu vou ver se faz sentido fazer uma faculdade ou não e se eu vou seguir esse caminho acadêmico. Porque, de fato, se tem uma novidade hoje, é que as carreiras são muito diferentes, as oportunidades também. Tem gente ganhando dinheiro em quantidades assim que impressionam, muitas vezes mais do que um médico, um juiz, com vídeo de gatinho na internet, com coisas que seriam bobas, ensinando a cozinhar um arroz e feijão. Mas, de fato, conseguindo, usando as tecnologias, ter uma renda assim considerável. Então essa escolha entre faculdade, mercado de trabalho tem caminhos bem e eu acho que isso está muito ligado também ao que você falou dessa cultura do empreendedorismo, tanto pela necessidade quanto pelo propósito. Porque o que muitas dessas redes sociais fizeram foi um empreendedorismo de si mesmo, ou como a gente chama na comunicação, um branding pessoal. Então é uma geração que entendeu que se expor e vender a sua imagem é uma coisa fundamental para que você possa ter algum retorno financeiro, independente da área, independente do nicho. Então essa ideia de tratar a si mesmo como um produto ou como algo que pode ser vendável e ter um retorno também está muito intrínseco, né? É uma geração toda que já nasceu inserida nas redes sociais e que usa ela já pensando num caminho financeiro por conta de todas essas outras possibilidades, né? Hoje você tem muitos mais nichos
como um influenciador, como um streamer, como um divulgador, como um produtor de conteúdo do que muitas outras profissões. E as profissões antigas também foram obrigadas a incorporar tudo isso, né? Então, assim, a diferença muitas vezes de um dentista que cobra 3 vezes mais caro do que um dentista normal numa consulta é o uso bem feito de uma rede social, é ter uma equipe de gestão de rede social, é usar de estratégias diferentes, é vender a sua própria imagem com uma pessoa de sucesso, um personal trainer a mesma coisa, um advogado a mesma coisa, várias e várias profissões, se não todas, né? Não, e é muito interessante isso, porque a gente, em alguns momentos, quando fala do TikTok, ele é muito estigmatizado, né? TikTok, um advogado no TikTok. No início parecia algo absurdo, hoje já está se tornando bem mais comum. Mas a gente vê de fato, não é o jovem que está com 18 anos, com 15, participando dessas redes sociais, mas profissionais consolidados em carreiras tradicionais vindo a ocupar esses espaços. Um dia desses. Quem olha às vezes não acredita, porque eu sou magro, sou jovem, mas eu tenho colesterol muito alto. E eu tava um pouquinho preocupado com isso e falei, cara, deixa eu dar uma pesquisada aqui, como cuidar. Caí num vídeo de um médico. Gostei, vi mais um. Aí eu fui ver quem era o camarada. O camarada médico tem mais de 1 milhão de seguidores. Um médico jovem, mas assim, o que ele deve ganhar de dinheiro só com a internet é provável que supere e muito o que ele ganha com a medicina. Mas, ao mesmo tempo, ele linka, obviamente, as duas carreiras, então ele se torna um médico muito mais cobiçado, desejado. Então as pessoas agora querem consultar com o doutor fulano de tal, porque ele é um médico que inspirou a confiança naquele paciente. Então é interessante ver como isso tem migrado em diferentes campos. Mas puxando aqui mercado de trabalho, 2 temas aqui pra gente jogar. Primeiro, essa questão das pessoas que nem trabalham nem estudam. É uma realidade hoje do Brasil, muitos jovens que moram com os pais, alguns nem tão jovens assim, pessoas com às vezes mais de 30 anos que não trabalham e não estudam. O que explica isso e qual o futuro dessa gente, do país que em algum momento vai depender deles? Pois é, isso é um grave problema porque o país como um todo perde e depois vai ter uma série de custos. E aí é preciso também separar o que são essas pessoas e por que elas não trabalham e não estudam. Porque tem gente que não trabalha ou não estuda por desinteresse, porque acha que a posição que o mercado oferece não é interessante o suficiente ou não paga o suficiente, porque já tem uma situação um pouco mais cômoda com os pais e pode continuar sendo dependente desses pais, mas você também tem uma geração que não trabalha nem estuda justamente por falta de muita oportunidade, né? Oportunidades de estudo, a gente viu o novo Enem como uma tentativa de acabar com a evasão escolar, porque muita gente não consegue terminar o ensino médio, principalmente as camadas mais pobres da população. Durante a pandemia, a gente também teve uma evasão escolar muito grande, porque as aulas eram online e boa parte dessas pessoas não tinham internet para assistir às aulas. Então a gente muitas tiveram que trabalhar por conta e muitas tiveram que trabalhar para acontecer. Então a gente tem também uma uberização e uma precarização do trabalho. Então você pode trabalhar como entregador, você pode trabalhar com uma série de outras coisas fazendo bico, mas também não é um tipo de trabalho que é estável. E não é um tipo de trabalho que hoje te dá segurança. Então você, por exemplo, você só precisa de uma moto e de uma bag para começar a entregar num aplicativo de entrega? Uma bicicleta. Bicicleta alugada. Mas e se você sofre um acidente no trânsito? Se alguém te atropela, se você quebra uma perna, se você cai, como é que você fica depois? Então tem uma série de inseguranças e de questões que estão ali que podem reverberar de uma forma muito negativa no futuro. De você ter uma série de pessoas que estão no mercado de trabalho, mas não contribuem com uma previdência e depois não vão conseguir se aposentar, que vão ter que trabalhar até muito mais tarde, que vão arcar com um custo também, porque vai se aumentar a carga tributária e outras coisas para bancar a previdência, e gerar um futuro mais temerário, digamos assim. E essa situação que você falou dos motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativo, além de todos os riscos que eles têm envolvendo acidente, não ter a proteção, muitas vezes a questão previdenciária bem posta, a gente tem também aqueles direitos trabalhistas básicos que a Constituição assegura aos trabalhadores em geral, mas que eles não recebem. Por exemplo, férias, 13º salário. Então chega o período de Natal, se ele não estiver a trabalhar, ele não está recebendo. Período de férias, ele não tem um momento que ele fala, vou tirar 30 dias e ficar tranquilo.
curtir a minha família, curtir a minha vida, ter o meu lazer. Uma jornada de horário Jornada fixa, de trabalho, né? exatamente, 8 horas por dia, 44 semanais, por exemplo, que é o padrão da CLT. Você ter essas proteções, hora extra, receber a mais pela hora extra, receber um adicional de periculosidade, de trabalho noturno, nada disso faz parte da realidade dessa gente que está numa situação muito difícil. Por isso eu particularmente defendo que se discuta algum tipo de legislação que proteja essa população. Não necessariamente ser o mesmo formato do seletista, mas que se dê um pouco mais de direitos e que eles tenham uma proteção maior. É algo que me parece que tem que ser discutido e virou uma realidade do Brasil. Muitos países, esse trabalho é um bico. Então, você sai da sua faculdade e faz ali algumas horinhas de Uber para ganhar um extra. Sai do seu trabalho e entrega um alimento na casa das pessoas. Aqui é o trabalho, é a renda, é o que as pessoas precisam para sobreviver. E tem até uma coisa curiosa, sendo bem nerd na etimologia dessas palavras. Tem uma diferença entre a palavra trabalho e a palavra profissão. A palavra trabalho vem do latim tripalium, que significa 3 paus. Sabe aquele boi que tá puxando arado e tem aquela haste de madeira que faz tipo um M que prende um burro ao outro para eles puxarem o arado? Trabalho significa isso, são aqueles 3 paus. Trabalho era visto naquela época justamente como um instrumento de tortura, né? Se cultuava muito mais o ócio criativo do que esse tipo de trabalho. Por isso que a palavra até hoje carrega um significado pejorativo. A palavra profissão é muito diferente. A etimologia de profissão significa professar, declarar abertamente. Profissão tem a mesma etimologia de professor, de profeta. O profissional é aquele que aquilo que ele faz não se distingue de quem ele é. Porque uma coisa está completamente relacionada à outra. É aquela pessoa, por exemplo, aquela imagem do médico, que quando coloca o uniforme de trabalho, você imediatamente reconhece que ele é pelo uniforme, e que ao mesmo tempo ele pode estar de férias no avião, e que se acontecer alguém passar mal, ele tem obrigação de atender, porque é um compromisso que é muito mais do que uma carga de horário fixo. E hoje a gente tem, na verdade, cada vez menos profissionais nesse sentido e cada vez mais trabalhadores. É uma precarização e um bico em tudo. Porque você precisa, eu vejo isso com muitos alunos de baixa renda. O aluno precisa pagar a faculdade ou pelo menos ajudar a pagar a faculdade ali. Então ele precisa trabalhar e fazer qualquer outra coisa. Tem vários alunos que são motoristas de aplicativo. Eu também. Então eles trabalham o dia inteiro, e aí chegam na faculdade à noite, por exemplo, e já estão muito cansados. Estão mentalmente desgastados. Não tem tempo para estudar. E aí você tem uma série de prejuízos que vão acontecendo, né? Ele se forma, ele precisa, para pagar a faculdade, trabalhar muito mais, não consegue ter uma formação mais adequada. Sem essa formação adequada, ele se forma e consegue o diploma, mas ao mesmo porque conseguir um diploma hoje não é difícil. Mas não está preparado. Né? Mas ele não está preparado. Ele chega no mercado de trabalho, ele não teve a capacidade, por exemplo, de fazer um estágio no lugar certo, porque na verdade não tinha oportunidade de estágio. Ele precisava estar fazendo bico com qualquer outro tipo de serviço. Então a gente fala muito da geração dos jovens, a geração Z e a geração que está surgindo e ainda vai entrar no mercado de trabalho, a geração alfa, de uma forma muito negativa, né? Mas quando a gente observa as cartas que foram dadas, de você ter uma educação cada vez com menos qualidade, de você ter uma série de exigências profissionais, de você ter cada vez menos direitos de trabalho para essas pessoas, de ter um ritmo de vida cada vez mais frenético, às vezes acaba sendo injusto julgar essa geração, né? Como tem muita coisa, de geração mimimi, geração perdida, geração que não sabe o que quer, e não é bem assim. E vamos explorar um pouco esses pontos, assim. A gente vê algumas características dessa geração, pegando aqui, geração Y um pouco, que a gente falou agora, da qual nós fazemos parte, mas também a geração Z, que já nasceu aqui no século XXI. Uma geração que de fato tem algumas características. Claro, indivíduos são indivíduos, a gente está olhando um grupo, nem todo mundo vai se adequar e se moldar àquele formato, são pessoas. Mas ansiedade, pessoas que têm muita dificuldade para lidar com pressão, uma impaciência e uma necessidade que as coisas aconteçam para ontem,
um imediatismo, dependência tecnológica muito grande. Inclusive a USP, por exemplo, já tem estudos sobre dependência tecnológica para acompanhar o que virou um vício para muita gente. Então, como é que você vê essas características dessas pessoas que hoje estão chegando à faculdade, que estão ingressando no mercado de trabalho, o que elas trazem e quais dificuldades elas terão, inclusive, por conta dessas características? Eu acho que a principal dificuldade é que, embora várias dessas características e comportamentos da geração mais nova sejam diferentes, o ambiente de trabalho ainda é um ambiente da geração anterior. Uhum. Então isso gera um choque muito grande, inclusive de desmotivar e de fazer com que você siga outras profissões, ou que você invente outras profissões. Porque, de fato, o jovem ele é criado numa realidade que, quando ele chega no mercado de trabalho, a realidade não é essa. Isso gera uma série de frustrações. Porque se ele não é acostumado a lidar com frustração ou com a negatividade, se isso causa uma série de transtornos psicológicos, como é que vai ser quando ele chega num trabalho que é cada vez mais rígido, que ele precisa cumprir metas que são cada vez mais exigentes, chefes que são mais exigentes e que atuam como chefe, sabe, com cobranças e com produtividade, com entregas que são obrigatórias, e isso acaba gerando um descompasso muito grande. Então, é preciso corrigir e tentar adequar essas duas coisas. Porque se o ambiente de trabalho continua sendo um ambiente millennial ou um ambiente boomer e essa geração não foi preparada para lidar com essas circunstâncias, isso vai acabar gerando uma série de outras dificuldades. A gente vê aí como tem casos de ansiedade, tem casos de depressão, casos de síndrome de pânico, mas também dá para fazer um outro adendo. Porque não é como se a geração dos pais dessas pessoas não tivessem esses problemas. Tinham, só que não falavam em relação a isso. Em Não muitos se casos dava não nome sabia, para né? essas coisas, não sabia o que era ansiedade. A pessoa Ninguém falava achava... em TDAH nos anos 80. Exatamente. Então, é importante ponderar até que ponto se aumentou, de fato, esses problemas, ou o que aumentou foi a percepção e o cuidado e a atenção que tem que ser dados a esses problemas também. Porque achar que gerações anteriores não tinham esses problemas é tampar o sol com a peneira. Exatamente. Agora, uma característica, pensando até um pouco no senso comum, mas no que a gente vê no dia a dia. Gerações anteriores passaram dificuldades. A gente olha mesmo as pessoas que hoje são um pouco mais privilegiadas, mais favorecidas, têm pais ou avós que passaram muita dificuldade. E a sensação que eu tenho é, esses pais que passaram dificuldade trazem para os filhos uma vida mais confortável, mais tranquila, e acabam gerando, em alguma medida, um filho que seria, de certa forma, mimado, que não estaria preparado para enfrentar o mundo real. E aí, quando ele descobre lá fora que ele não é tão especial quanto ele achou que era, que as pessoas não estarão dispostas a entregar tudo o que ele deseja e que não darão a ele todas as oportunidades e o reconhecimento que ele julga merecer, ele se frustra. É difícil para um jovem que foi criado nessas condições virar um estagiário que vai ter que fazer trabalho que para ele parece não ter um propósito, que não está dentro dos seus talentos e do seu objetivo de vida. E nas redes sociais todo mundo é feliz, né? Todo mundo é maravilhoso, todo mundo é bem realizado. Você não se compara mais com o seu vizinho da rua. Você se compara com aquela pessoa que tem a mesma idade de você e que já é milionário, e que tá viajando o mundo, e que é famoso, e que tem todas essas outras coisas que você não tem. E dessa comparação surge também uma série de outros problemas, né? Porque você interpreta aquilo como uma realidade que é possível, mas ao mesmo tempo a gente sabe que aquilo ali é para pouquíssimas pessoas. É quase, eu brinco que muitas vezes essa profissão de influencer é quase um esquema de pirâmide, porque de fato a quantidade de pessoas que conseguem chegar e alcançar esse patamar de ganhar fortunas, etc., são pouquíssimas, mas o que se vende é a ilusão de que, assim, qualquer um pode chegar e você pode ser o próximo a ter esse sucesso também. Só que o investimento emocional, o investimento financeiro, o investimento de tudo que você faz para tentar alcançar aquilo, né? E muitos deles saíram do nada. Você pega um caso como o Whindersson Nunes. O camarada pega uma caixa de sapato, um celular, começa a gravar do quarto dele sem camisa. Hoje ele tem avião.
Hoje ele é famoso no país inteiro, tá fazendo show na Europa. Faz outras pessoas pensarem, olha, se ele conseguiu, eu posso. E aí você tem milhares de pessoas tentando ser o próximo Whindersson Nunes e só se frustrando, quebrando a cara, deixando de estudar, deixando de trabalhar em outros caminhos e sofrendo, muitas vezes. Porque se compara com um cara que atingiu o topo. Realmente é a exceção, né? Exatamente. E aí outra coisa que também é importante a gente separar nessas críticas das gerações, porque geralmente quando se fala, principalmente da geração Z, é uma geração mimada, é uma geração que não sabe o que quer, etc. Não dá para se falar de uma geração num Brasil tão desigual quanto é. A gente tem uma teoria na comunicação que é a teoria do knowledge gap, da diferença de conhecimento, que vai mostrar o seguinte: se você tem duas crianças com 4 anos de idade, uma que estuda numa escola pública muito precária, que não tem nem internet, e a outra estuda numa escola trilíngue, e você começa a ver as diferenças de aprendizado ao longo dos anos, essa criança, quando chegar a 10 anos, já vai falar 2 idiomas. Ela vai ter acesso a computador, já vai ter viajado para vários lugares diferentes. A outra criança não tem acesso a nada disso, ela tem no máximo um celular, ela não teve tempo ou investimento para poder ter uma educação maior. Quando você vai colocando isso ao longo de muitos e muitos anos, a diferença geracional é muito grande. Então, num país, hoje no Brasil, de cada 10 pessoas que acessam a internet, 6 acessam só pelo celular. É muito diferente você estudar com um computador e com internet de qualidade e você só estudar pelo celular. Então isso vai gerando uma série de coisas que são muito diferentes. Os jovens que são mais privilegiados, eles conseguem sair de casa mais tarde e optar por trabalhar ou não. Mas numa família em que ou você ganha alguma coisa para sustentar ou as pessoas morrem de fome, a realidade é outra. Então é preciso muito entender essa divisão antes de falar a geração Z é isso ou a geração Z é aquilo. Porque dentro dessa geração, dessa faixa etária, a gente tem muitos Brasis diferentes. A gente tem um Brasil que trabalha cada vez mais cedo, que se vira, que acorda de madrugada, trabalha o dia inteiro numa bicicleta, roda quilômetros, tenta se virar e tem muito mais dificuldade também, porque como é que fica a ascensão social, a capacidade de você estudar, de formar, se você desde cedo é obrigado a assumir uma série de outras tarefas. Então, ao mesmo tempo que é uma geração que trabalha muito mais, consegue ter muito pouco desse trabalho porque ele te impede, muitas vezes, de ter acesso a outras coisas. Por isso que é tão importante falar de educação. Com certeza. Agora um ponto que eu acho interessante, quando a gente fala com a geração X, por exemplo, sobre a geração Y ou mesmo a geração Z, tem muito esse olhar crítico de, olha, no meu tempo não era assim, o pessoal hoje está muito preguiçoso, o pessoal hoje não encara nada, é muito fresco, é mimimi e tal. Mas quem que criou essa geração? Exato. Né? Tirar a sua responsabilidade da criação dessas pessoas é muito cômodo, é muito fácil. Então tem que também botar a mão na consciência e pensar, por que meu filho com 19 anos não quer fazer uma faculdade? Por que com 30 não sai de casa e não vai trabalhar? Em alguma medida eu errei. Ao menos é possível que tenha alguma responsabilidade ali que tem que ser pensada. Exatamente. E também as formas de trabalho eram muito diferentes, né? Quando você não tinha WhatsApp e e-mail, sexta-feira, 6 da tarde, seu expediente acabou, né? E você só vai resolver aquilo lá na segunda. Hoje você tem uma série de problemas que o WhatsApp ele fica pipocando no domingo à noite e tem demandas e tem uma série de outras coisas. Então o ambiente de trabalho se transforma muito. O grupo de WhatsApp ali com cobranças. As exigências, a ascensão profissional. Você podia às vezes ter só o seu diploma da graduação e ser suficiente para você galgar patamares diferentes na sua carreira. Hoje você precisa ter mais especialização do que às vezes tempo de vida para você conseguir ter algum destaque. A quantidade de concorrência também é muito maior. Você vai buscar uma vaga de emprego, para qualquer vaga que seja, o número de pessoas se aplicando também é muito maior do que se tinha antes, porque a população aumentou. Então uma série de outras coisas precisam ser levadas em conta, porque são realidades diferentes de cada geração. Com certeza. E muitas vezes a pessoa que tem um currículo muito superior à vaga é o advogado buscando a vaga do estagiário.
É uma situação que é lamentável. Agora, né, nessa coisa da geração que criou a outra, fico imaginando, por exemplo, um pai ou uma mãe que trabalha muito para criar o seu filho, trabalha muito, mas a imagem que passa para os filhos do que é o trabalho é algo tão, tão ruim, de que trabalhar é duro, é difícil, não vale a pena, o chefe é um quilo tudo, enfim. O filho vendo aquilo fala, eu não quero essa vida para mim. Meu espelho não é ser igual ao meu pai que passa o dia inteiro reclamando do trabalho. E aí como é que você depois vai cobrar que esse filho trabalhe duramente quando você não conseguiu ser um exemplo? E seguindo na mesma ótica. Olha um problema, e você sabe muito bem disso, porque você é professor, eu também sou. Como o professor é desvalorizado no país? Professor, nível superior, mas também fundamental, médio, em qualquer esfera. Quantos lugares o aluno não ganha mais do que o professor? O aluno TikToker está ganhando mais do que o professor que dá aula. O estudante observa que o professor tem que dar aula e fazer bico de Uber. Tem que dar aula e ter outros 2 empregos para poder se manter. Que fala, pô, se o professor não é o exemplo para mim, não é uma referência de sucesso, eu vou buscar outras. Eu vou encontrar no Felipe Neto, no Whindersson Nunes, no Neymar, mas não vai ser o professor que está em sala de aula que vai ser valorizado. E aí a gente tem um gap de formação, uma falha e uma situação precária muito grande. E o professor também pensa, por que eu vou continuar dando aula se eu posso ganhar muito mais não tô sendo só trabalhando dentro da minha profissão? Eu não tenho reconhecimento, não tenho oportunidade, você tem dificuldade de fazer a diferença por todas essas circunstâncias que a gente discutiu aqui, da precarização do ensino, de você ter, principalmente depois com o ensino à distância, você ter separado muito do processo de formação e de entender que a universidade ela é muito mais do que o conteúdo. Né? Na universidade você tem toda a socialização com seus colegas de profissão, são seus colegas de faculdade que vão virar seus colegas de profissão, que vão virar referência, é fazer aquele networking, é você ter o professor como uma referência de profissional, de você conseguir se inserir no mercado de trabalho também por causa disso. As experiências pessoais. As experiências pessoais também são importantes, as amizades, os namoros, os relacionamentos que viram casamento. As festas. As festas, tudo isso importa no processo de universidade, né? De você formar uma pessoa e entender que ela é muito mais do que aquele conteúdo que você só leu, é muito mais do que apostila, porque a vida vai exigir isso também. Você vai se formar e é como a gente discutiu aqui, você precisa ter um branding pessoal, você precisa ter um networking para que você possa saber das ofertas de emprego, saber das posições que são mais interessantes, conhecer gente que pode te indicar para os lugares certos, indicar outras pessoas também, tá antenado para onde o movimento está indo. Então, se você não pensa a faculdade também como isso, se ela é só aquele lugar, e aí mesmo no presencial, que você bate o ponto ali por 2 horas e pouquinho, assistindo aquela aula cansado, monótono e de saco cheio, porque no final das contas parece que não está te influenciando, isso também traz uma série de consequências. Porque profissionais piores vão gerar mão de obra mais precária, vão diminuir a produtividade de um país como um todo e vão trazer uma série de prejuízos a longo prazo. Com certeza. Vamos falar uma coisa que é importante. Por que a faculdade, inclusive, se torna menos interessante para o jovem? E aqui pensando, nós já estamos em 40 minutos do episódio, talvez um pouco mais. Aquela pessoa que está assistindo até agora mostra uma capacidade de concentração em um assunto, que é algo que tem sido cada vez mais perdido. Porque aquele videozinho de 15 segundos o vídeo de 15 segundos do TikTok, é o tweet de 140 caracteres. Então você tem uma concentração. Você fala, calma aí, deixa eu ler esse artigo que tem 15 páginas. Tô nem falando um livro, 15 páginas de um artigo. Eu percebo, você com certeza tem uma visão parecida, creio eu. Alunos de direito que leem cada vez menos. Cada vez menos. Aluno que se você passar um texto com 5 páginas, ele não lê. Mas eu vou além. Professores que leem cada vez menos. Professores que não leem 2, 3 livros para dar uma aula. E não tem um aprofundamento naquela matéria. Então, livro, que é a base milenar do conhecimento, está sendo deixado de lado. A leitura, uma leitura cada vez pior. Aquela pessoa que lê e não entende o que leu, ou quer formar suas opiniões
E botar no texto as suas opiniões pessoais e não as opiniões do autor. Isso tem sido perdido. Capacidade de concentração, capacidade de foco, de se debruçar num estudo, num aprofundamento para chegar a um resultado. Quer tudo rápido, quer tudo instantâneo e tem essa dificuldade. Isso é um problema muito grave, que se as pessoas não curarem, não vão conseguir avançar nas carreiras. E isso não impede de que essas pessoas, curiosamente, se formem. Exatamente. Não impede que Estamos elas, formando pessoas mesmo muito sem ter despreparadas. capacidade de cognição, sabe, já vi muitos alunos que eram analfabetos funcionais, não conseguiam ler um slide no quadro e contextualizar e pensar, ou não conseguiam escrever um parágrafo sem violar não sei quantas regras da norma culta, e ainda assim saíam com um diploma. E aí acontece uma série de coisas, o mercado de trabalho vai precisar absorver essas pessoas. Muitas delas não vão conseguir ser absorvidas porque tem um diploma, mas não tem o que de fato precisa para executar. Então tem um diploma que não serve para nada. Mas muitas delas vão sim ser absorvidas no mercado de trabalho. E aí a empresa vai precisar gastar muito mais com profissionalização, vai gastar muito mais para correção dos riscos e dos erros que são causados, e aí todo mundo sai perdendo nesse processo, né? Isso é uma grande dificuldade que a gente vai ter até com gerações mais novas. Porque se essa geração que está na faculdade hoje já tem esses problemas, a geração que hoje tem 10 anos tem muito mais desses problemas. E eu sinto que a questão da dependência tecnológica, ela chega com força nas gerações mais antigas também. Porque hoje o tempo que se passa num celular, numa rede social é tão alto, por tudo que a gente conversou no outro vídeo, de como isso é feito para que você fique ali, a economia da atenção. Eles querem que você fique preso à tecnologia. Então, quantos cliques você dá na tela ao longo do dia? Imagina o que é você hoje passar um dia sem o celular. Eu praticamente não consigo imaginar mais. Porque você acorda, já tá olhando notícia, já tá olhando mensagem, já tá vendo grupo, o que tá acontecendo. Você paga a sua conta, você faz tudo. Banco digital, até questões que são de fato úteis. Banco digital, trabalho. Os grupos de WhatsApp relacionados ao seu trabalho, notícia, e-mail. Eu, por exemplo, na minha instituição de ensino, a chamada é feita por um aplicativo. Eu lanço conteúdo da sala pelo aplicativo, então eu preciso estar conectado. Isso gera uma dependência tecnológica muito grande, isso traz consequências. Eu vi isso em tecnologia, a gente pode pensar, a geração não sai do TikTok, a geração mais velha também não sai do WhatsApp. Quantos aí de vocês não levam o celular pro banheiro? Quantos? Há um caso até curioso do aumento, uma reportagem sobre isso, do aumento de casos de hemorroida que tem acontecido na população, porque a pessoa vai ao banheiro e ela fica 30 minutos lá perdida no celular, e isso começou a causar problemas até fisiológicos nas pessoas. E é impressionante. Agora sim, nós falamos de algumas dificuldades dessas gerações mais recentes, mas é interessante também tentar trazer pontos positivos. O que você vê que uma geração Y, que uma geração Z traz de novidade que, poxa, que bacana, que legal isso. O que você percebe assim? Olha, esse desconforto em relação ao mercado de trabalho hoje, que pode ser visto como uma coisa negativa, que nem você falou, sabe, de ver como os pais são infelizes no tipo de escolha profissional que tiveram, na rotina profissional que têm, e não querem isso para si mesmo, o que pode ser uma coisa à primeira vista ruim, na verdade pode ser algo, a semente que vai germinar uma mudança mais positiva em relação a uma nova estrutura de trabalho. Em alguns outros países já se discute muito uma jornada de trabalho de 4 dias por semana. Sim. Então, assim, por que a gente precisa cumprir todas essas escalas se a gente consegue ser home tão office produtivo? Quando não for essencial a presença física? Então pode ser que se essa geração tiver força para ser protagonista dessa mudança, algumas coisas que nos incomodam em relação ao mundo do trabalho hoje possam ser modificadas. Outra coisa importante também é a adaptabilidade. Então a gente vivia num mundo em que as gerações demoravam 20, 30 anos para ter alguma mudança disruptiva, né? Hoje, de 2 em 2 anos, a gente já tem alguma mudança disruptiva, em todos os sentidos, né?
Se a gente for pegar do Google para o ChatGPT, o quanto que mudou e o quanto que transformou o conhecimento e o quanto que ainda vai ser transformado, é muito importante você ter essa capacidade de se adaptar às novas circunstâncias e aos novos meios. E isso é uma coisa que vai, na verdade, mexer com toda a população, porque pessoas mais velhas também vão precisar se adaptar. Então, você conseguir se adaptar com mais facilidade e entender melhor para onde os ventos estão soprando é uma outra característica que é importante. Se essa geração tiver a capacidade de pegar esse inconformismo e transformar numa coisa positiva e saber se adaptar a esses novos tempos, aí a gente pode conseguir coisas muito positivas em relação ao mundo de trabalho e a nossa vida como um todo. Não, com certeza. Eu iria um pouco mais além de pensar. Vamos pegar o termo que, inclusive, o Pondé utiliza, que é o termo geração mimimi. O mimimi, muitas vezes, realmente está associado a uma sensibilidade, isso existe, eu não nego e acho que, em alguns casos, incomoda, inclusive, de você perceber que um comentário aqui feito que a pessoa não concorda já vira um escândalo, vira um caos, você fez uma piada do meu time, vou te cancelar, uma dificuldade, às vezes, de aceitar que o outro também erra ou que o outro tem uma opinião diferente da sua, lidar com um contraditório, com uma opinião diferente, uma forma diferente de ver o mundo. Tem esse lado da sensibilidade das pessoas, mas eu vejo também o outro lado, do que é tido como mimimi de uma forma equivocada. Porque vejo o seguinte, essa é uma geração que questiona, e aqui eu incluo a Y e a Z, questiona muito mais. Aquela coisa, porque meus pais fazem isso há 30 anos, eu tenho que fazer. Não, deixa eu ver se eu tenho que fazer mesmo. Porque meus pais ficaram casados 30 anos e foram infelizes. Eu preciso ficar 30 anos infeliz num casamento? Eu não posso divorciar? A casamento é entre homem e mulher. Mas eu gosto de um homem, eu gosto de uma mulher, eu gosto dos dois. Cada um vá pelo caminho que se sinta confortável e começa a criar caminhos e rumos novos que antes eram impensáveis. Você divorciar, não casar, não ter filho. Poliamor, que a gente estava falando outro dia. Pessoas hoje, isso tem repercutido nas gerações mais antigas. Porque o que tem de pessoas mais velhas, que com 60, 70 anos agora, tem coragem de assumir um relacionamento homoafetivo, de ter um poliamor, de ter uma sugar baby, um sugar daddy, de se relacionar de formas diferentes com a vida, aceitar um divórcio, ou buscar um divórcio naquele casamento que está há 50 anos. Mas, cara, eu ainda tenho tempo de vida. Eu não preciso ficar mais preso a esse relacionamento que já morreu há muito tempo. Então a geração nova, ela provoca, ela faz a gente pensar questões como politicamente correto também. E você fala, cara, essa expressão que você usa não dá mais. Não dá mais para usar esse tipo de expressão. Claro, quando a gente discute esse tema, alguns vão pensar, poxa, você está exagerando. Olha que frescura. Talvez esteja. Talvez em alguma palavra, em algum contexto, esteja exagerando. Mas em outras terá razão. E esse equilíbrio a gente vai encontrando quando alguém provoca. Mas, cara, esse negócio de você chamar uma piada ruim de humor negro não tá legal. Vamos parar com isso? E a gente realmente provocar uma reflexão e mudar a sociedade. E essa geração tem essa capacidade de provocar, de não aceitar o que foi dado a ela como sendo a verdade absoluta e construir um mundo novo. Perfeito. Nesse ponto me parece muito positivo. E tem que ser, eu acredito, o papel de toda nova geração. Porque é uma marca importante da juventude a não conformidade com as coisas que estão ali, sabe? De você ainda ter esse espírito de rebeldia ou de mudança, de você não repetir os erros da geração anterior, de você trilhar um caminho que você acha que é próprio e que é certo para você. E aí, com isso, também muda, porque hoje se tem mais possibilidade de dar voz e local de fala. Então, se você vivia num contexto em que a grande mídia eram basicamente algumas emissoras de televisão e algumas emissoras de rádio ou jornais, para você conseguir ter um espaço em que você falasse para milhões de pessoas, dificilmente você conseguiria ter aquele espaço, ainda mais sendo jovem. Agora você tem muito mais possibilidade de que gravando, às vezes, dentro do seu quarto,
ou gravando no meio da rua, você consiga atingir muito mais pessoas, pessoas do mundo inteiro. Você também consegue ver outras realidades. Então, se você vê que a vida pode ser diferente, porque você tem acesso a outras culturas, outras realidades, é muito mais fácil você poder se rebelar contra aquilo que você não acha que é certo. Então, isso também traz uma série de coisas positivas. Você tem angústia no meio de tudo isso, porque hoje as escolhas são cada vez maiores, e quanto mais escolha, né, mais angústia para escolher. Perfeito. Esse é um ponto importante. Porque o caminho que você escolhe é todo aquele caminho que você deixou de abrir mão. Se eu escolhi A, eu deixei de escolher B, C, D, é um custo Y, de oportunidade Z. danado. Você pega o que era o jovem. Ah, eu sou filho de advogado, eu vou ser advogado. Casamento é heterossexual, então eu vou ter que arrumar uma mulher. Até os 25 já tá na hora de casar, então vamos arrumar uma esposa, casar e tem que ser na igreja o casamento. Então a vida tá dada. Você só segue aquele padrão e acabou. Hoje você tá casado, você pensa, eu preciso continuar aqui? E tem um custo de oportunidade, porque tem homens e mulheres lá fora que podem te interessar. E você tem que querer continuar no casamento, porque a tentação de sair, muitas vezes, é grande. Porque tem esse custo de oportunidade com as redes sociais, então, as pessoas, olha, tem essa, tem esse, tem esse, tem aquele. Poderia estar vivendo outras coisas que não estou. Você morava numa cidade de interior e você tinha lá seus 16, 17 anos e você queria escolher alguém para namorar firme e para casar. Quantas pessoas você tinha ali à sua escolha, né? Era pessoal da igreja, da escola, às vezes meia os dúzia vizinhos, etc. Hoje você abre um aplicativo de relacionamento e você tem uma cidade inteira. Às vezes você não precisa se morar numa metrópole, então... Pois é, então a oferta de tudo é enorme. E isso traz uma série de questões que nem você colocou. E isso avança, porque se a gente leva para o mercado de trabalho, eu escolhi ser advogado, mas eu poderia ser youtuber, eu poderia ter um podcast, eu poderia ter um trabalho no TikTok, eu poderia ter ido pro jornalismo, e aí você vê o seu amigo que tem podcast ganhando mais que você, o outro foi pelo jornalismo tendo sucesso, e fala, meu Deus, é uma pressão. Então, ter clareza de que cada escolha é também uma rejeição de infinitas outras possibilidades, e abraçar aquilo que você escolheu, pelo menos enquanto estiver dando certo, enquanto fizer sentido, e se não fizer mais que você tenha coragem, porque hoje é possível de mudar, de construir um novo rumo. Poxa, eu tenho 40 anos, sou advogado, não me adaptei. Você ainda tem aí mais 40 anos de vida pela frente, pelo menos, pegando aí a estimativa, a média de expectativa de vida, você tem ainda muito tempo para viver. 5 anos você faz uma outra faculdade, em 2 anos faz um curso técnico, se quiser, reconstrói. A gente tem essa possibilidade. Tô num casamento feliz, vai para outro. Ou não casa, vai para outro relacionamento, enfim, vai reconstruir a vida. Isso é muito legal que a gente tem essa possibilidade. E aí eu trago aquela música, não sei se você conhece, que é do Belchior, mas que ficou famosa. Agora eu tô na dúvida se é na voz da Elis Regina ou da Marisa Monte. Eu acho que é da Elis Regina. Como Nossos Pais? Como Nossos Pais. Elis Regina. Que música maravilhosa. Eu fico ouvindo e me dá uma raiva, porque, de fato, apesar de tudo que fizemos, ainda somos como os nossos pais. É um dilema, muitas vezes, porque a gente acha que é tão diferente e não é. E talvez a gente tenha até uma inversão de valor e que agora cada vez mais os nossos pais vão ser como é verdade, esse é um ponto interessante. Porque toda essa liberdade que essa geração de millennials e a geração Z tem construído, tá repercutindo nessas situações. Eu tenho uma história curiosa, eu tenho um amigo que no dia que ele conseguiu sair de casa, que ele se formou, que tava ganhando dinheiro legal e ele saiu, e aí ele foi para uma kitnet e começou a construir a vida independente, a mãe dele divorciou do pai e assumiu que era lésbica e queria ter um relacionamento com a mulher que ela já era apaixonada por muito tempo. E ela esperou o filho sair de casa para ela tomar essa decisão de romper um casamento que já era infeliz há muito tempo, porque ela tinha medo de magoar o filho. E o filho ficou muito magoado. Mas ele ficou magoado não pela decisão e pela orientação sexual da mãe. Ele ficou magoado porque a mãe demorou tanto tempo e atrasou a própria vida e o próprio desejo pensando da preocupação do filho. Quando o filho, na verdade, estaria muito mais feliz se ele percebesse que a mãe estava seguindo essa trilha também, não precisava disso.
Então, muito dessa liberdade conquistada, ou dessas novas possibilidades de você se reinventar numa carreira, de você seguir outros sonhos possíveis, vem também disso. Então, talvez a gente vá ter uma inversão aí nessa letra do Belchior, de agora não são os filhos que repetem os erros dos pais, mas são os pais que agora vão buscar o caminho trilhado pelos filhos. De fato, abre-se muitos caminhos, né? Você falou desse exemplo dela se assumir homossexual, mas poderia ter o oposto, no sentido do filho que, por exemplo, encerra um casamento, faz o divórcio, e isso leva ao divórcio dos pais no momento que eles começam a refletir sobre o que estão vivendo. Ué, mas nosso filho se divorciou porque estava infeliz. Mas eu também tô. Por que eu tô aqui? É um pensamento natural que ele pode ter. Ah, meu filho se descobriu gay. Eu tenho alguma coisa que começa a querer explorar e depois você se reconhece ou tem a coragem de, enfim, viver aquilo que você quer viver. De fato, os pais estão seguindo em alguma medida o caminho dos filhos. Agora, para quem é jovem, está nos acompanhando, dica que você dá para o pessoal se inserir no mercado de trabalho, encontrar o seu caminho e ser feliz. É algo que é importante nessa vida. Que pergunta difícil, hein? É porque falta um minuto ou dois para acabar, então tem que ter uma pergunta que seja filosófica e profunda. Olha, eu acho que por mais que a gente viva várias mudanças, algumas coisas permanecem as mesmas. A necessidade de você estudar e de você tentar ser o melhor naquilo que você quer. A necessidade que você tem de ser autêntico consigo mesmo. E de tentar ter as oportunidades, de confiar em você, de ter autoestima, de investir no seu próprio projeto, de se cercar das pessoas que te apoiam, ao invés de tentar se comparar com a vida dos outros, porque essas coisas vão ser importantes. A gente vive cada vez mais uma era de desenvolvimento pessoal, né? As pessoas, que nem eu falei aqui, elas são as suas próprias marcas e elas têm uma visão muito mais profissional do pessoal, e você conseguir investir nisso é fundamental. Agora, a resposta para a vida, para o universo e tudo mais é 42. 42, quem não lê o livro não vai entender, mas fica aí a dica. Guia dos Mochileiros das Galáxias. Das Galáxias, uma parte importante aí do livro. Eu diria algumas coisas. Primeiro, humildade e confiança, equilibrar os dois. Porque muita gente acha que é especial pra caramba, que você é único, que você realmente tem um valor pro mundo que é inestimável. Não tem. Sinceramente, não tem. Tenha um pouco mais de humildade, veja que você é mais um. Infelizmente, você é mais um em alguma medida. Todos nós somos mais um. Mas tenha também a confiança de tentar construir a sua trajetória, de mostrar o seu talento, de ter coragem de se expor, de falar, de escrever, de dar uma opinião. Então, equilibrar os dois. Que é não achar que a sua opinião é a mais importante do mundo, ela não é. Mas também não achar que ela é irrelevante a ponto de não merecer ser compartilhada. Uma outra questão é atitude. E assumir a responsabilidade pela sua vida. Uma coisa que lá em 2013 falava-se muito, na época das manifestações, que era o seguinte: a pessoa quer mudar o mundo, mas não limpa o quarto, não arruma a cama. Assuma um pouco essa responsabilidade pela sua vida. Se você mora com seus pais, será que não está na hora de começar a buscar um emprego, a buscar uma independência, construir alguma coisa, colaborar de fato com a sua casa e com a sua vida, assumir a responsabilidade pelos seus rumos? Isso é fundamental para que você alcance alguma coisa um pouco mais importante na sua vida. E por fim, cuidado um pouco com esse mundo digital. Ele é importante, ele tem toda essa parte disruptiva que é relevante, mas também ele vicia. Ele te leva a comparações que causam ansiedade, depressão e uma série de questões graves na sua vida. Se você não sair disso, não pensar um pouquinho no mundo offline, não olhar no olho das pessoas, vai ter problemas sérios. Tem gente com vícios, tecnologias que são relevantes e que impactam severamente a capacidade de ter amigos, de ter relacionamentos, de construir uma profissão, de viver e de ser feliz. Então acho que sair um pouquinho disso é importante. Então fica a dica aí, mas tenho certeza que você tem muito potencial. Se está aqui nos acompanhando é porque tem interesse em crescer e se desenvolver. Então já peço aí que compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva aí no canal, deixe seus comentários. Vamos junto!
Esse é mais um episódio. Eu sou Gilbert de Ângeles, meu irmão Guilherme de Ângeles. Estamos muito felizes de ter você aqui. Forte abraço. Até a próxima.